Fala galera, canal Meu Tricolor chegando na manhã dessa quinta-feira, dia 7 de agosto, para poder a gente falar das últimas atualizações do nosso Fluminense Futebol Clube e comentar sobre a nossa classificação heróica de ontem, comentar sobre as possibilidades de título da Copa do Brasil. Vamos falar também um pouquinho, repercutir sobre uns trechos, tá? Não vou colocar aqui para não ficar um vídeo muito grande, mas algumas coisas importantes que o Renato Gaúcho trouxe ontem na entrevista coletiva. Falar para vocês de jogador que está desembarcando hoje no Rio de Janeiro, tá? Reforço do nosso Fluminense. Talvez alguém aí pode melar, tá? Aconteceu um lance novo, vou trazer para vocês aqui. E também falar de um jogador. Essa eu vou adiantar para vocês. O Guga pode estar indo embora do Fluminense no final do ano de 2025. Não vou chamar a vinheta não, para poder a gente dar uma acelerada e adiantar o nosso processo aqui, beleza? Bom, para quem está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o canal Meu Tricolor, muito prazer. Eu sou o Fagner, sempre uma alegria, é sempre uma felicidade estar falando com todos vocês, estar diante da presença de todos vocês. Eu quero só pedir aquela moral que é muito importante, né? Se você puder e você gostar do nosso canal, se inscreva no nosso canal, é muito importante, faz a tua inscrição, a gente está caminhando rumo aos nossos próximos objetivos e até dezembro essa é a meta. Eu preciso te lembrar isso a cada dia para vocês comprarem esse barulho junto comigo, sabe? Até dezembro eu quero chegar à marca de 50 mil amigos aqui no canal Meu Tricolor. Então faz a tua inscrição, indica o nosso canal para uma outra pessoa, tá? Bota nas tuas redes sociais e deixa o like. O like é fundamental. Além do like, você vai comentar embaixo. Quando você comentar, você arrasta para o lado, porque você dá uma hypada no vídeo. Isso ajuda o nosso vídeo ele alcançar, ele ter um alcance maior e melhor para poder a gente seguir crescendo. Beleza? Conto muito com o teu carinho, conto muito com o teu apoio. Show de bola? Bom, quinta-feira linda, quinta-feira ensolarada, quinta-feira pós-vitória do nosso Fluminense, classificação do nosso Fluminense, né? Agradecer a Deus por mais esta oportunidade. Vamos embora? Bom, vamos falar aqui da primeira situação. Quero falar sobre Luciano Acosta. Falamos ontem aqui no vídeo no canal, tá? Um meia atacante, camisa 10, 1,60 m, 31 anos de idade, argentino, joga muita bola, ambidestro, tem muita habilidade, muita velocidade. Fluminense fechou contrato com o atleta, com o jogador, algo em torno ali de 25 milhões de reais, tá? Por 3 temporadas. Luciano Acosta está desembarcando hoje no aeroporto do Galeão para poder se apresentar ao Fluminense, assinar contrato e já ter a sua situação regularizada entre essa quinta ou no mais tardar amanhã, para ele estar apto a jogar a Copa Sul-Americana e as demais competições, Copa do Brasil e também Campeonato Brasileiro, tá? O que eu posso garantir para vocês que contra o Bahia, sem chance nenhuma, tá? Do atleta jogar. Agora, na terça-feira, contra o América de Cali, a possibilidade é real de ele estar já juntamente com o grupo dos relacionados para poder enfrentar o América de Cali na Colômbia, tá? Então, notícia muito especial, muito maravilhosa para todos nós. Primeiro reforço, né, dentro dessa janela de transferência. Janela esta que fecha dia 2 de setembro. E o Fluminense precisa reforçar o seu elenco. Quero trazer aqui a primeira aspas do Renato Gaúcho ontem na coletiva de imprensa, que disse o seguinte: estou falando com o presidente diariamente e o presidente pode a qualquer momento anunciar 2 reforços. Dentro desses 2 reforços, Luciano chega hoje ao Rio de Janeiro. Quem seria o outro? Tem uma informação atualizada, quero dar os créditos ao meu colega de canal, Vitor Lessa, tá? Que trouxe uma informação importantíssima sobre Santiago Moreno. Santiago Moreno tinha um jogo ontem contra o América do México e simplesmente o menino abandonou, o cara abandonou o jogo, entendeu? Pegou um avião, segundo o meu amigo Lessa, meu colega Lessa, foi para Colômbia, tá? E aí, será que ele vai ser reforço do Fluminense? O Portland, ele ficou irredutível, tá? Não aceitou a proposta de 4 milhões de dólares do Fluminense, queria algo maior, entendeu? Só que estava tudo certo entre Fluminense, entre Santiago Moreno e o staff do jogador. Só que precisa acertar com o clube que detém os direitos do atleta. Será que essa negociação ela vai melar? Será que vai acontecer ou será que não vai acontecer? A gente precisa seguir acompanhando as cenas dos próximos capítulos para poder deixar vocês muito bem informados, tá? Fato é,
uma negociação que aparentemente estava tudo certa, mas ela pode melar devido a, de repente, alguma situação de bastidores, alguma situação burocrática envolvendo o time de origem do atacante Santiago Moreno, tá? Então, qual é o outro nome, Fagner? Eu acredito que seja um zagueiro. Nós estamos nesse momento com Ignacio lesionado, colateral medial, e o Thiago Silva, que teve uma lesão confirmada no adutor da coxa. E aí, a gente só tem Freitas, Manuel, que jogaram ontem, e Thiago Santos, que tá sendo mais utilizado como volante, mas ontem entrou para zagueiro, entendeu? Cara, a gente precisa de rodar o time, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, para poder enfrentar as outras competições. Então, deve chegar, tá, nessa quinta-feira também, um novo nome. E eu acredito que seja um zagueiro. Fagner, é o Nino? Não sei te dizer se é o Nino. Acho que nesse primeiro momento não é o Nino. Fluminense desistiu do Nino? Não desistiu do Nino. Mas a gente precisa reforçar com urgência esse setor defensivo do nosso Fluminense, tá? Estavam se falando de um zagueiro do Novo Horizontino, tá? Não sei se de repente tem alguma coisa já bem adiantada, encaminhada com ele. A gente segue nessa quinta-feira acompanhando os noticiários para deixar vocês sempre muito bem informados, tá bom? Então o Luciano chega hoje. Luciano Acosta é jogador do Fluminense, vai assinar o contrato e vai ser apresentado nessa quinta-feira no nosso tricolor. Beleza pura? Agora vamos lá. Quero estar falando para vocês aqui a respeito da nossa classificação de ontem, tá? O nosso Fluminense classificou para as quartas de final e, além de ter embolsado uma grana muito boa, 4 milhões e 700 mil reais, se eu não estou enganado, a gente já foi aproximadamente para quase 14 milhões de reais que a gente já ganhou na Copa do Brasil, só que claro que a gente quer muito mais. E aí, meus amigos, eu quero trazer para vocês aqui uma informação importante, tá? O Fluminense, ele se juntou a Corinthians, se juntou a Botafogo, também a Atlético Paranaense e ao Atlético Mineiro. E hoje vai ter mais 2 vagas, tá? Entre Cruzeiro e CRB, entre Vasco e CSA. Será que vai ter zebra? Será que o Cruzeiro roda contra o CRB? Futebol é dentro de campo. Cruzeiro é SAF. CRB é time do Campeonato Brasileiro da Série B. E o CSA? CSA está na 3ª divisão. E o Vasco, será que vai dançar hoje? O jogo é em São Januário. Já o jogo contra o CRB do Cruzeiro é na casa do CRB, se eu não estou enganado, não estou falando nenhuma besteira aqui para vocês, no Rei Pelé, tá bom? Vamos ver o que vai acontecer, mas fato que faltam somente mais 2 vagas para definir as quartas de final. 1, 2, 3, 4... Não, tem o Bahia também. Tem o Bahia também que se classificou, já estava esquecendo aqui, o Bahia empatou com o Retrô em 0-0 e se classificou também para as quartas de final. Fagner, quando que é o sorteio para a definição dessa chave? Terça-feira, tá? A gente vai acompanhar isso aqui com vocês. Terça-feira, às 10 horas da manhã, na CBF, que fica na Barra da Tijuca, na sede da CBF, já tem o chaveamento para conhecermos o próximo nosso adversário, para o nosso próximo adversário da Copa do Brasil, tá bom? E aí o Renato Gaúcho foi perguntado, e aí, cara, você vai priorizar alguma competição? Ele falou o seguinte, não, nós não vamos priorizar nenhuma competição agora. Só que o que a gente tem que tomar cuidado? Tem jogadores se machucando, tem jogadores com desgaste. O que tem que ser feito é rodar o time, não pode ser repetido o mesmo time. Hoje eu joguei com um time contra o Internacional, ele falou ontem, né? No sábado, eu não posso repetir esse mesmo time, por quê? Porque na terça eu tenho o jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana contra o América de Cali. Então, eu preciso rodar o elenco. Logo, se faz importante você ter elenco para você brigar por competições. E ele disse que fatalmente vai usar meninos da base para enfrentar o Bahia, tá? E aí perguntaram para ele, você vai abrir mão do Campeonato Brasileiro? Eu tinha dito para vocês aqui, né? Abre mão, mas sem correr risco de rebaixamento. Falei isso para vocês. E foca nas Copas. E eu acho que a minha opinião, para mim, ela tá correta. Você não vai abandonar o brasileiro, mas você vai jogar para tentar ganhar algum ponto, entendeu? Não perder, para você fazer logo os 45 pontos. Mas chance de título no Campeonato Brasileiro a gente não tem. Até porque ontem caiu Palmeiras e caiu o Flamengo, tá? E aí o que acontece? Vamos supor que caiu o Cruzeiro hoje. É os 3 times que vão brigar em Campeonato Brasileiro para ser campeão brasileiro. Fluminense vai ter chance? Não.
Então o Fluminense vai brigar por outra coisa, Copa do Brasil ou Copa Sul-Americana, tá ok? Então, meus amigos, acho que a gente tem um caminho, sabe, mais acessível, não mais fácil, porque o Corinthians não é um time fácil, o Botafogo não é um time fácil, o Atlético Paranaense está na Série B, não é um time fácil, eliminou o São Paulo ontem. O Atlético Mineiro não é um time fácil, perdeu dentro de casa, mas ganhou nos pênaltis, mas ganhou fora do Flamengo. O Bahia, a mesma coisa, não é um time fácil. Então não tem jogo fácil, tem jogos muito bem equilibrados. Só que, independente se fosse contra o Flamengo ou contra o Palmeiras, são times melhores qualidade, mas já estão eliminados da Copa do Brasil e o Fluminense tem um caminho um pouco mais acessível. Beleza pura? Gente, pra a gente finalizar esse vídeo, quero estar falando de um camarada aqui, na verdade são até dois, queria ouvir muita opinião de vocês aqui, tá? E o Renato comentou ontem na entrevista coletiva. Guga e Manuel. Eu vou falar aqui agora especificamente de Guga, mas o que eu falar do Guga vale pro Manuel, tá? Ambos têm contrato finalizando em dezembro de 2025. E o Guga e o Manuel podem assinar um pré-contrato para poder saírem do Fluminense no ano de 2026, tá? Para jogar em outros clubes. E aí eu quero te perguntar. A gente tem... O Guga ainda é jovem, tá? Se eu não estou enganado, o Guga tem 26 anos de idade. O Guga, cara, entre erros e acertos, que todo ser humano acontece isso, né? Comigo, com você, todo mundo. A gente falha. Mas assim, cara, o Guga é um camarada que ele se entrega pra caramba. A gente não pode negar isso, entendeu? E o Guga pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. O Fluminense procurou o Guga para renovar, só que o que o Fluminense ofereceu ao Guga, o staff do Guga e juntamente com o Guga, né, não aceitaram a proposta de renovação do Fluminense. Não sei se era por mais uma temporada, tá? Não sei se o Guga, não sei qual foi a exigência do Guga, se era por mais ano de temporada, né, por mais 2 anos no mínimo, né, de repente com aumento salarial. O Guga é relativamente jovem, tá? Como eu tô falando, 26 anos, é jovem, né? E aí, meus amigos, o Guga, ele tá sendo muito elogiado pelo Renato Gaúcho, porque, cara, e é verdade, jogou muito bem contra o Internacional na ida, jogou bem contra o Grêmio, jogou bem ontem contra o Internacional na volta, entendeu? Ele fez um jogo horroroso contra o São Paulo. Mas é aquilo que eu falo pra vocês, a gente vai errar e a gente vai acertar. Ele foi péssimo contra o São Paulo, péssimo, péssimo, péssimo. Mas fazer o quê? Às vezes você não tá num dia bom. E paciência, entendeu? Eu já falei pra vocês, eu vou aplaudir quando tiver que aplaudir e vou criticar quando é pra criticar. Mas, diante do que a gente tá vendo, a pergunta pra você, cara. Você deixaria o Guga embora ou tentaria fazer algum tipo de renovação com ele, entendeu? Bacana pra poder ele ficar no nosso Fluminense devido à idade e devido ao que joga, pela entrega, pela identificação, né, com o Fluminense, entendeu? É um camarada que foi muito elogiado ontem pelo Renato Gaúcho. Porque não é qualquer um. Essa é a grande verdade. Você é destro e você vai fazer uma função na esquerda. Não é qualquer um que faz isso. E o Guga fez ontem muito bem. Não somente ontem, mas no jogo de ida e ontem no jogo da volta. E fez no meio de semana contra o Grêmio, tá bom? No final de semana contra o Grêmio. Então, meus amigos, vou dar aqui pra vocês a minha humilde opinião, tá? Eu, se tivesse a caneta, eu tentaria renovar com o Guga dentro daquilo que fosse justo, sabe? Pro clube e também pro atleta. Porque eu acho que é um cara que, junto com Samuel Xavier, a gente tem ali 2 bons laterais. Então tenta renovar com o cara até o final de 2026, por exemplo, entendeu? Dá um aumento salarial pro cara. Porque você valoriza também o atleta que tá jogando com você. Então eu queria estar passando para vocês esse conteúdo, esse vídeo, tá? E faltam 6 jogos, né? Faltam 6 jogos pra gente ser campeão da Copa do Brasil. Claro que faltam 6 jogos, cada jogo é uma decisão, cada jogo é uma grande final, mas que a gente possa batalhar, que a gente possa lutar para poder conquistar um título importante nessa temporada de 2025. Beleza pura? Quero agradecer a tua presença, o teu carinho e dizer para vocês que a gente volta ao longo dessa quinta-feira com muito mais notícias e informações para sempre te atualizar. Tamo junto, um grande abraço, beijo no teu coração, saudações tricolor.